Olá, pessoal. Esse vídeo vai falar sobre a presença do Messias sofredor no Antigo Testamento. Esse tema foi levantado a partir de uma pergunta do Marcos, de uma live, o link está aqui embaixo, do canal do Christian, onde ele questionou sobre uma passagem de Lucas 24, versículo 46, em que Jesus diz assim: "E assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos." Né? Então, afinal, que passagem é essa da Escritura que Jesus está se referindo? Né? Então, nesse vídeo aqui eu vou trazer especificamente a questão do Messias sofredor. Existe no Antigo Testamento a figura do Messias sofredor? Bom, a expectativa de um Messias real no Antigo Testamento é clara. Davi recebeu a promessa de que teria a garantia do seu reino e trono para sempre. Isso em 2 Samuel 7,12. Essa promessa foi aceita e ecoou na confiança de que Deus levantaria um broto no toco de Jessé, Isaías 11,1, um ramo real, Jeremias 23,5, e um príncipe davídico, Ezequiel 34,24. Então temos vários profetas, né? Ezequiel, Isaías, Samuel, temos aí vários livros falando sobre essa vinda de um Messias, que vai resgatar essa linhagem de Davi. Então, seria um herdeiro de Davi. Segundo Gesa Vermes explora nesse livro aqui, Ressurreição, ele diz lá na página 14 que as referências à ressurreição no Antigo Testamento são tardias e nebulosas, provavelmente datam não antes do final do século III a.C., e não foi claramente antes da revolta dos Macabeus em 160 a.C. que cresceu desde então. Então, as referências, eu falei daqui das referências ao Messias, essas têm, estão claras, não tem dúvida. Agora, a de que esse Messias vai ressuscitar, isso não está tão claro. Gesa Vermes fala isso, né? Tais expectativas de um Messias que ressuscitaria, né, elas foram reanimadas no período Asmoneu e no seu fracasso em realizarem as antigas esperanças. Isso reflete, por exemplo, nos Salmos de Salomão, capítulo 17,21, em que se diz: "Vem, Senhor, levanta para eles o rei deles, o filho de Davi, para governar sobre o teu servo Israel no tempo que conheces." Isso também aparece em Qumran, em que ele fala duas figuras messiânicas, os Messias de Araão e de Israel, né, e um Messias sacerdotal. Tá? Ou seja, é o Messias, esse é o Messias sacerdotal e o Messias de Israel, que é o Messias real, né? Um poderoso governante que executaria a justiça para todos e destruiria os inimigos de Israel. Então, isso está no Salmos de Salomão e isso está em Qumran. Tá? E isso estava lá nos profetas, a vinda de um Messias, mas isso reativou aqui nesse período Asmoneu. Tá? Então, Isaías diz assim: "Ele ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro de sua boca matará o ímpio." E lá em Qumran, em 1QM 5.1, diz assim: "O príncipe de toda a congregação liderará a batalha." Então, esse Messias, para resgatar Israel, está previsto nesses textos. Essa imagem também aparece em Apocalipse, nos Apocalipse de 4 Esdras e em 2 Baruque, que são independentes da seita do Mar Morto. Vale lembrar que o líder militar Bar Kokhba, lá em 135 depois de Cristo, já depois de Jesus, ele foi aclamado como Messias durante a segunda revolta judaica. A primeira foi a de 66, né? Então, portanto, a dupla conclusão parece ser bem fundamentada de que, em várias vertentes do judaísmo, antes e depois de Jesus, havia uma grande esperança pela restauração da linha de Davi, e que o Messias davídico era amplamente considerado um rei guerreiro
que destruiria os inimigos de Israel. Tá? Os primeiros cristãos haviam se convencido de que Jesus era o Messias, filho de Davi, durante a sua missão, mas que a sua concepção de messianidade foi radicalmente transformada pelos acontecimentos da Sexta-feira Santa. Isso quem vai falar é o James Dunn, no Messias Recordado, aqui no volume 1, página 852. Então, veja, existe a figura do Messias, que vai resgatar Israel, será um grande guerreiro. Isso está em Salmos de Salomão, isso está nos Apocalipses de Esdra, 2 Baruque, nos textos de Qumran, aparece essa figura, esse Messias de Israel, certo? Jesus, ele se identificou com esse Messias e foi entendido como esse Messias durante a vida. Só que ele morreu e foi crucificado. Ficou claro que ele não ia reconquistar militarmente a região. Então, depois de morto, ele assumiu o sentido de um Messias sofredor. Essa é a tese do James Dunn. Então, a ideia de Messias sofredor, ela surge já com Cristo crucificado, já depois, é uma coisa depois de Jesus ter morrido, tá? Que vem essa associação de um Messias sofredor, tá? Existem outras concepções de Messias, judaicas, escatológicas, tá? Em Malaquias 4:5 fala de um Messias quanto ao retorno de Elias, tá? Em Deuteronômio 18:15 fala do Messias como um profeta, tal como Moisés. E também temos Isaías 61:1, que fala: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos aflitos. E que também aparece em Qumran, em 4Q 5:2:1. Tá? Essa perspectiva de Isaías é que vai aparecer em Mateus 11:5 e Lucas 7:22. Tá? Então, a figura do servo sofredor, ela aparece no capítulo 53 do Deuterosaías. Isso está dito no James Dunn, na página 1056. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, está no Isaías, e as nossas dores levou sobre si, e nós reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca como um cordeiro. Foi levado ao matadouro, como a ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a boca. Então, essa ideia de um Messias que é entregue em sacrifício para o resgate de muitos, ela está presente nos evangelhos e ela vai aparecer também em Isaías 53. Tá? Isso aparece nas mensagens de Jesus também, quando ele aparece em Marcos 26:28, ele fala: isso é meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. Então, Jesus está assumindo essa perspectiva, mas note, ele ainda não é percebido como um Messias sofredor, entende? As pessoas só vão começar a ter essa noção de Jesus como Messias sofredor depois de ele ter morrido. Mas, enquanto isso, eles estão com aquela ideia de Messias guerreiro que vai resgatar Israel. Gerd Thyssen diz que essas ideias que estão em Isaías 53, de sofrimento, são reinterpretadas como declarações de expiação dos pecados dos povos e o sofrimento vicário. O sofrimento vicário é descartado pela interpretação. Testamento de 3
Não, aí é outra coisa aqui. O Gerd Thyssen, ele está dizendo que essa perspectiva do Isaías 53, que estava lá como sofrimento, ele não era interpretado como um Messias sofredor, tá? Só depois que Jesus morreu é que passou a ser. Essa é a tese do Gerd Thyssen. Então, houve uma reinterpretação desse texto. Outros textos também não são muito claros com relação a esse Messias sofredor. Ele fala do testamento de Benjamim, 3.8, também não trata disso claramente, e fala dos textos de Qumran, 4Q 541 e 4Q 285, que também não falam de uma expiação pela morte do povo. Eu não está trazendo isso. Tá? Ele conclui da seguinte maneira: sem dúvida, algum dia pode aparecer algum registro de uma noção pré-cristã do Messias sofredor, mas ainda assim seria improvável que os discípulos tenham vivido na expectativa de tal Messias sofredor. Os discípulos dos Emaús, por exemplo, eles não estavam preparados para a morte de Jesus. Né? Os discípulos de Emaús é uma das primeiras aparições de Jesus após a ressurreição, logo após a sua crucificação e a descoberta do túmulo vazio. Aparece em Lucas 24:13. Aí diz assim: o Cristo ressuscitado deve ter sido o primeiro a lhes mostrar, por intermédio da Escritura, que o Messias tinha de sofrer. Né? É nesse momento que Jesus fala de que ele é o Messias sofredor. Isso aparece em Lucas 24:27, que ele explica para os Emaús e cita os profetas, explicando-se o que dele se achava em todas as Escrituras. Entende? É nesse momento, o Jesus ressuscitado, Lucas 24:27, que pela primeira vez ele está se associando ao Messias sofredor. As pessoas desconheciam isso. Os discípulos dos Emaús não conheciam essas passagens, ou pelo menos eles não interpretavam assim. A Isaías 53 era de uma pessoa que morreria, não tem ressurreição ali. Depois é que ele explicou: olha, isso aqui está falando da minha morte, da morte de Jesus. Então isso vem depois. A referência à Escritura sobre uma nova concepção do Messias, aprofundada pelo sofrimento, é fundamentada em tradições judaicas, ou seja, não vem do nada. Isso tem algum fundamento, não contra elas. Tal perspectiva, no entanto, atualiza uma possibilidade que se encontrava latente em convicções judaicas. Está no James Dunn, na página 568. Mas não estava lá, não era assim que era entendido para as pessoas que viveram a missão de Jesus. Tá? Gerd Thyssen destaca que Jesus tinha o título de Messias antes de ser crucificado. Tá? Esse título de Messias foi ressignificado com a morte dele, com a morte da cruz. Há nenhum registro pré-Novo Testamento para a noção de um Messias sofredor, muito menos registros de alguém que se tornou Messias pela ressurreição. Então, por isso é que não vamos encontrar ali, quando se fala no Lucas 24:46, a referência a essa ressurreição, porque não tem diretamente, não tem. Para continuar a viver depois da Páscoa, o título de Messias já devia ter sido associado anteriormente a Jesus. Outro que também concorda nessa mesma linha é o Jean-Dominique Crossan, aqui em Quem Matou Jesus. Ele diz assim: os relatos do sepultamento não são relembrados pela história, nem são profecias historicizadas, né? Porque o Crossan diz que os relatos de Jesus não foi sepultado e também não ressuscitou. Esses relatos, eles não são relembrados pela história, nem são profecias, não são profecias historicizadas. Por que não são? Porque para ser profecia, eles tinham que estar presentes no texto do Antigo Testamento. E não estão.
Os relatos do sepultamento são esperança e hipérboles expandidas em desculpas e polêmica, na palavra aí do Crossan. Então, o próprio Crossan está reconhecendo, assim como o James Dunn, assim como o Gerd Thyssen, né, que você não tem essa figura do Messias sofredor ressuscitando lá no Antigo Testamento. Isso não está claramente colocado. Tá? É isso. Muito obrigado, então.